E aí, jovem, vamos lá? Continuando aqui a nossa malhação e hoje vamos fazer o quê? Expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos aí utilizar essas operações que nós estamos preparando o quê? Que quando a gente tiver feito mais atividades com essas operações básicas, nós vamos acrescentar aí a potência, os parênteses do colchete, ou seja, vamos acrescentar todas as operações que nós temos, ok? Então vamos começar aí com esse assunto. Bem, o primeiro caso aqui que nós vamos estudar é o seguinte. Quando falamos dessas operações, qual que eu resolvo primeiro, professor? Vamos aqui anotar essas ideias. Então, olha só, primeiro, você vai resolver o quê? A multiplicação e divisão. Qual que é a ordem, professor? Na ordem que aparece, tá certo? Depois que você resolver a multiplicação e divisão, você vai para o segundo caso, que é resolver o quê? Segundo caso é resolver o quê? Adição e subtração. Professor, em qual ordem? Na ordem que aparece, ok? Vamos começar aqui então. Exemplo 1. Aqui para os exemplos. Que aqui vamos direto ao ponto que é o que nos interessa. Se eu tenho assim, ó, 17 menos 40 dividido por 5. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma subtração e uma divisão. Primeiro eu vou resolver a divisão. 40 dividido por 5 é 8. E agora eu resolvo essa subtração. 17 menos 8 é 9. Pronto, e acabou. Simples assim. Ok? É importante que você pegue essas atividades que o professor está fazendo e que você repita esse processo, tá certo? Que isso também gera aprendizado. Vamos aqui para o segundo caso, letra B. Letra B eu tenho assim, ó, 8 vezes 9 dividido por 6. Então, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Professor, multiplica ou divide primeiro? Vai na ordem que aparece. Como apareceu uma multiplicação, primeiro vai ser ela. 8 vezes 9 é 72. Aí 72 dividido por 6. 72 dividido por 6. Vamos fazer aqui essa continha armada? 72 dividido por 6. Você vai pegar aqui ó, 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Subtrai 7 menos 6 é 1. Desce quem? O 2. Ficou 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6 é 12. 12 menos 12, zerou. Ou seja, 72 dividido por 6, o resultado é 12. Letra C, eu tenho assim, ó, 21 dividido por 3, mais 3 vezes 4, menos 8. Como que eu faço, professor, nesse caso? Então, olha só, eu tenho uma divisão, uma multiplicação, tenho uma soma e uma subtração. Então, primeira coisa, ó, na ordem que aparece, você vai resolver a divisão, depois a multiplicação. 21 dividido por 3 é 7, o sinal de mais você repete. 3 vezes 4 é 12 e repete o menos 8. Agora eu tenho uma soma e uma subtração, professor, na ordem que aparece. Soma e primeiro aqui então. 7 mais 12 dá 19, menos 8. 19 menos 8 dá quanto? 11. E aqui eu finalizo, ok? Então, quando eu tiver
adição e subtração, multiplicação e divisão, procedo dessa forma. Professor, e se aparecer parênteses? Bem, quando aparece parênteses, você vai seguir a mesma ideia. Vamos aqui fazer um exemplo, usando parênteses, olha só. Eu tenho 120 dividido por, abre parênteses, 4 mais 4 vezes 5. Beleza. Deixa eu arrumar aqui esse sinal de vezes aqui. Como que fica nesse caso, professor? Tem uma divisão. Resolve a primeira divisão? Não. Você vai resolver dentro do parênteses. Qual a operação que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, eu vou começar essa expressão aqui, ó, resolvendo por esse 4 vezes 5. E o restante? Repete. Então, vai ficar 120 dividido por, abre parênteses, 4 mais. Aí, 4 vezes 5 é 20. Fecha parênteses. Beleza, professor. Agora eu tenho uma divisão e uma soma. Resolva a divisão? Negativo. Primeiro você resolve a soma. Por quê? Porque ela está dentro do parênteses. Então vai ficar 120 dividido por 4 mais 20 é 24. Agora eu vou resolver a divisão. Ué, professor, mas no final, sim, porque está fora do parênteses, ok? Então vamos lá, 120 dividido, vamos armar aqui essa conta, dividido por 24. Vai dar quanto? Vai dar 5, né? 5 vezes 4 é 20, vai 2. Aí 5 vezes 2 é 10, e 2 que foi é 12, deu 120. Menos 120, zerou. Então a resposta aqui, ó, deu 5. Tranquilo? Entendido? Vamos aqui pensar nela da seguinte forma, olha só, sem um parênteses. 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. Agora eu vou resolver ela de forma diferente, porque não tem parênteses aqui para considerar. Ah, professor, então agora eu vou resolver primeiro a divisão? Sim, resolve essa divisão. Depois você resolve essa multiplicação, porque essa é a ordem que aparecem as contas, ok? Então 120 dividido por 4 dá 30, mais 4 vezes 5 é 20. E 30 mais 20 é igual a 50. Entendi, professor. Beleza. Então, uma outra situação, eu tenho assim, ó. 120 dividido por, parênteses, 4 mais 4 vezes 5. Professor, então nesse caso eu começo resolvendo dentro do parênteses. E corretamente, é isso mesmo, dentro do parênteses. Mesmo que seja uma adição, mas eu tenho que obedecer a ordem do parênteses, ok? Então vai ficar 120, repete, dividido. Aí você faz essa soma. 4 mais 4 é 8, vezes 5 é igual. E agora, professor, 120 você divide pelo 8. 120 divide pelo 8. Então vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 120, para 12, 4. Aí o desce quem? Desce quem aqui? O 0. Ó. 40 dividido por 8 é 5. 8 vezes 5 é 40. E 40 menos 40, zerou. Então 120 dividido por 8 é 15. Nessa divisão dá 15. E 15 vezes 5, que vai dar quanto? 75. Tá certo? Então encerramos aqui essa parte e vamos continuar nessa malhação aí. Quero ver vocês firmes e crescendo aqui, tá certo? Um grande abraço e te espero na próxima aula.